Bom, o Estado, né, para Jung, ele fala do Estado nas suas obras por uma visão um tanto psicológica. Ele traz sempre uma perspectiva um tanto psicológica, uma compreensão, ele faz críticas, traz uma compreensão um tanto complexa. E eu vou trazer aqui alguns apontamentos sobre essa ideia do Estado dentro da obra do Jung, tá certo? Então, o primeiro ponto que a gente pode pensar, já trazer aqui de cara, é esse Estado como algo que é oposto ao indivíduo. Uma espécie de um local onde ocorre ali um processo de massificação. E enquanto que quando a gente está falando de uma psique, uma psicologia individual, a gente está falando de uma individuação. Então são processos meio que contrários, um anula o outro, podemos dizer assim, porque se o sujeito ele é muito massificado, ele vai, dessa forma, perdendo a sua individualidade. E assim é a mesma coisa no movimento contrário. E aqui, quando a gente fala de massificação, a gente não está falando de um sujeito que está inserido no coletivo, numa sociedade e assim por diante. Mas sim daquele sujeito que ele perde a sua individualidade para agir, se orientar conforme a massa, conforme um grupo de pessoas. Sobre isso, vou ler aqui uma citação do Jung, né, que ele fala o seguinte: embora esse fato seja bastante evidente, não conseguiu penetrar de modo mais consistente na concepção coletivista de modo a evitar que as pessoas empreguem a palavra Estado como se tratasse de uma espécie de superindivíduo equipado de um poder e riqueza inesgotáveis. Hoje, espera-se que o Estado realize aquilo que o indivíduo não pode realizar. Então, uma vez que a gente deposita nesse Estado, aquilo que a gente não consegue fazer enquanto indivíduo, a gente, de certa forma, está se colocando o Estado num lugar de um salvador, num lugar de centro da nossa vida. Porque é aquele que vai realizar aquilo que eu quero, é ele que vai me dizer para onde tenho que ir, que vai me dizer o que eu tenho que fazer. Então, enquanto ele não diz aquilo que eu quero que eu fazer, eu não posso fazer, não posso ir, porque eu tenho que esperar o Estado. Então, esse Estado, que é um Estado ali meio que tem um certo poder de controle, né? Aí a gente pensa nessa massificação, a gente vai para essa ótica da massificação. Continuando aqui a citação do Jung, né, ele fala o seguinte: esse pensamento constitui, porém, o início do plano inclinado que faz com que se desça para uma psicologia de massa, em que, nos conceitos de organizações superpoderosas e de grandes números, o indivíduo desaparece como simples cifra. Tudo que ultrapassa uma certa medida humana desperta no inconsciente do homem poderes igualmente desumanos. Demônios totalitários são invocados, ao invés de amadurecer a consciência de que a única coisa que realmente pode se colocar em prática é um pequeno progresso na natureza ética do indivíduo. De certa forma, o Jung ele foca nesse trabalho do indivíduo de que como uma base para a ética, o progresso, a transformação social seja começando dentro do indivíduo, dentro de cada um de nós. E não a gente esperar que essa instância, esse super indivíduo, né, que seria esse estado, vá resolver as coisas por nós. Até porque, quando a gente pensa por essa ótica que o Jung está falando aqui, a gente vê que esse estado é fictício enquanto indivíduo. Não é um sujeito mesmo, né, existente e tal, para além do indivíduo. Ele existe, né, tem uma espécie de autonomia fictícia, né, porque ele é formado de indivíduos e cada indivíduo tem sua parcela de autonomia, né, consciente. Então, quando a gente fala de um estado, a gente está falando desse resultado, que é esse conjunto de pessoas que compõem, né, esse estado. Bom, então a primeira coisa que a gente pode pensar aqui é esse estado que totalitário, com todo esse poder de controle em cima do indivíduo, como um processo ali de massificação contrário à individuação. E o Jung reforçando essa base de uma transformação, de uma mudança social ocorrendo dentro de cada um da gente. E em a prática da psicoterapia, Jung também traz uma fala muito interessante sobre essa relação do Estado, sociedade e o indivíduo. Então ele fala o seguinte: igualmente ridículo seria dizer que o indivíduo existe para a sociedade. Sociedade é um simples conceito para a simbiose de um grupo humano. O conceito não é portador de vida.
o único portador natural de vida é o indivíduo. E assim é na natureza inteira. Sociedade ou Estado é uma soma de portadores de vida. Então a gente tem ali as várias vidas que compõem esse Estado, essa sociedade. E, simultaneamente, enquanto organização dos mesmos, uma das mais importantes condições de vida. Por isso também não é bem verdade que o indivíduo só pode existir como partícula de uma sociedade. Em todo caso, o homem pode viver muito mais tempo sem Estado do que sem ar. A gente vive, obviamente, inserido nessa sociedade, a gente faz parte, né, desse campo, mas a gente não está vivo para a sociedade. A gente não, nossa vida não depende da sociedade. Como ele termina, né, essa citação falando isso. O homem pode viver muito bem por mais tempo sem Estado do que sem ar. Então não é uma condição da vida humana. Então isso também é algo muito interessante dentro dessa perspectiva junguiana, nessa relação que ele faz do indivíduo, nessa dicotomia, nessa polarização que ele faz entre o indivíduo e o Estado, nessa ou a individuação, a massificação, por exemplo. Ainda em a prática da psicoterapia, o Jung ele tem uma citação também que ele fala quem é o Estado. E ele diz o seguinte: é a soma de todas as nulidades que o constituem. Se pudéssemos personificá-lo, o resultado seria um indivíduo, ou melhor, um monstro que, do ponto de vista ético e espiritual, estaria muito abaixo do nível da maioria dos indivíduos que o compõem, pois ele representa a psicologia das massas elevada à máxima potência. Então, só ele finaliza ali falando do cristianismo e tal, mas a gente vê aí a compreensão do Jung sobre o Estado, né, como esse conjunto dessas nulidades que compõem, né, que faz parte desses indivíduos que compõem esse Estado dessa massa. Então, de certa forma, e aí isso traz para o Estado uma característica de monstruosidade, né? Porque ele está ali com uma psique coletiva, é uma psique coletiva, que tem digamos assim, um nível de rebaixamento instintivo, instintual, muito mais forte do que quando a gente pega uma psique de um indivíduo dentro dessa massa, dessa sociedade, desse Estado. Então, essas algumas das citações que eu trouxe aqui, que eu observei na obra do Jung. Tem outras palavras, tem outras passagens ali do Jung que ele fala também sobre Estado, sobre essa relação, né, do indivíduo com o Estado e assim por diante, que a gente pode explorar mais. Mas para esse vídeo aqui, gostaria de trazer esses dois momentos, tá certo? Então é isso. Se você gostou, deixa aí sua curtida, compartilhe esse vídeo para quem você acha que pode se interessar e siga aqui a página, siga aqui o canal para a gente poder crescer cada vez mais, tá bom? Valeu, pessoal, e até a próxima.